A gente muda o assunto porque terça-feira é dia de fatos da semana. A possível prisão do senador afastado Aécio Neves será analisada hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Foi um pedido, esse pedido de prisão foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República. Roda o VT, a gente fala sobre isso aqui no estúdio. O senador afastado Aécio Neves foi alvo no dia 18 de maio da Operação Patmos, deflagrada pela Polícia Federal. Para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, há risco grave e concreto de que as ações criminosas já iniciadas atinjam seu objetivo caso o parlamentar permaneça em liberdade. Se o pedido de prisão for acolhido pela Corte, o Senado deve se reunir para definir se mantém ou não a decisão. A defesa de Aécio solicitou ao Supremo Tribunal Federal que o julgamento do pedido de prisão seja analisado pelo Pleno dos 11 ministros e não apenas na primeira turma do STF. Qual será o futuro do senador afastado? É isso que você acompanha a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. Vamos conversar sobre esse assunto com o doutor Eduardo Leite, que eu estava com saudade, fazia tempo que eu não via. Tudo bem, querido? Bom dia, Bom correndo, dia. Trabalhando, né? É Correndo certo. atrás do prejuízo, né? A gente corre, né? Muito. E muito. Agora, a gente corre na direção certa, né? Tem muita gente correndo na direção contrária, na direção errada, por aí, né? E a gente vai falar sobre isso hoje aqui no programa. Primeira coisa, a gente vai falar sobre justamente o assunto que vocês viram agora aí, que é esse pedido de prisão. Mas eu quero primeiro entender, antes de ficou nebuloso na minha cabeça, né? Muito nebuloso. Ficou nebuloso. Por que quando a história estourou, que o Aécio foi flagrado com provas cabais, que ele estava pedindo 2 milhões de reais para o Joesley Batista, a irmã dele foi presa e está presa até agora, com pedido de soltura, inclusive negado, da prisão preventiva dela, e o Aécio não. Por quê? Você consegue explicar, doutor? Será que tem explicação? Gente, tem coisas que são inexplicáveis, mas eu vou tentar explicar, Vamos entendeu? lá. Eu acho o seguinte, eu acho que todo corrupto, todo político corrupto, eu vou aqui sublinhar, porque às vezes as pessoas acham que quando a gente fala corrupto, você generaliza. Não. Eu estou falando Existem raras exceções. todo político corrupto, na minha opinião, que pratica ilícitos penais, crimes contra a nação, eles tinham que ser, obviamente, processados, condenados e presos. Essa é a minha opinião. Entretanto, inclusive a questão do Aécio Neves, tá? Ou seja, sem excluir nenhum partido político, sem excluir nenhuma... Na verdade, porque quando você julga um fato criminoso. Você não julga uma pessoa, você julga um fato criminoso. As pessoas têm que entender essa questão. Você não julga pela capa do processo, você tem que julgar o fato que efetivamente foi praticado, pelo ilícito que foi praticado. Não é porque já foi candidato à presidência. Entretanto, eu acho que, na minha opinião, a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal perderam a moral para poder julgar, prender qualquer político a partir do momento em que os irmãos batistas da JBS foram, eu diria, na delação premiada, naquele acerto, naquele acordão com a Procuradoria e o STF, foram perdoados. Isso, eu vou te falar uma coisa, isso não está na lei de delação premiada. O que eles fizeram é extra delação, extra o que está previsto, porque a delação premiada não isenta e não perdoa ilícitos penais, crimes praticados. E o que eles, na verdade, receberam foi um perdão da Procuradoria. E praticamente uma multa de trânsito. E eu vou ainda um pouco mais além. Porque o STF também... eu acho que perdeu a moral para julgar qualquer político corrupto, apesar de achar que todo mundo tem que ser, na verdade, preso. O julgamento da chapa Dilma Temer da semana passada, sendo inocentada, pelo TSE,
na minha opinião, com o voto Minerva do ministro Gilmar Mendes, isso também eu acho que jogou a pá de cal em cima desse processo político todo. Ou seja, qual é a moral, Regiane? E aí eu coloco, qual é a moral que o STJ... Porque o voto de Gilmar Mendes foi o decisivo, né, para a questão de enterrar a questão do julgamento da chapa Dilma Temer. Né? Agora, mas você tem a Dilma já foi cassada, mas não importa, é o que eu volto a frisar. Ninguém julga pela capa, não deveria julgar pela capa do processo. Né, julga pelos fatos praticados. Se eu cometo um ilícito, eu sou julgado pelo fato ilícito praticado, pelo crime praticado. Claro, não precisa ficar analisando biografia da pessoa. Então, o que eu vejo? Eu vejo, na verdade, que a PGR, com a questão dos irmãos batistas, da JBS, com esse perdão, foram embora, ou seja, sem nenhuma pena, deram o maior golpe no BNDES da história do Brasil. No BNDES, no mercado financeiro, com especulação, no mercado financeiro. A própria crise que eles mesmos fizeram. Então, para mim, isso perde, o país desaba, ou seja, a credibilidade do Poder Judiciário desaba para poder julgar qualquer pessoa, inclusive a questão do Aécio. E vou além. É óbvio que existe uma nuvem nebulosa nessa história toda. Aliás, o país inteiro está com uma nuvem nebulosa, principalmente no aspecto político, porque nós, brasileiros, né, estamos pagando uma conta extremamente alta de fatos que não fomos nós que praticamos. Foram esses políticos. Então, o que eu vejo com relação à questão do julgamento de hoje do Aécio Neves, do senador Aécio? Acho até, essa é a minha opinião, até pelo resultado da negativa da liberdade da irmã do Aécio Neves. Acho que a primeira turma vai julgar pela decretação. Vamos fazer o seguinte, você já dá o seu diagnóstico daqui a pouquinho? Porque essa é uma das perguntas que eu ia te fazer. O que você acha que pode acontecer? Além das possibilidades, porque existe uma lista de possibilidades, né, do que pode acontecer hoje, prisão, soltura, voltar para o Senado, enfim, tem algumas possibilidades. E o que você acha que pode efetivamente acontecer? Ainda bem que eu não completei meu raciocínio, né? Porque tem o entre Tem o veja bem, né? É o que eles fazem o tempo todo, veja bem, não é bem assim. Vamos voltar com o doutor Eduardo? E aí ficou uma pergunta no ar aqui, né? Quais são as possibilidades, doutor? O senhor também tem problema? Não, eu tirei o ponto aqui porque tá dando um chiado danado aqui. Acabou a bateria. Tracinho! Agora a gente chama o Tracinho. Querido, vamos falar sobre as possibilidades, então. Ele pode ser preso, ele pode ser inocentado, ele pode ficar como está hoje, só suspenso, né, afastado do Senado, mas não ser preso, ou ele pode, inclusive, voltar para o Senado, porque existe até uma ameaça aí, o PSDB ameaçando desembarcar, caso ele seja preso, e aí? Jane, na verdade há uma confusão política com essa situação toda, né? Porque muitos políticos foram esquecidos de delitos que foram praticados, enfim. Mas assim, focando em relação à questão do Aécio, que hoje é o noticiário, o assunto do dia e o assunto da semana, sobretudo, a impressão que eu tenho, e aí é uma impressão, em função até do resultado que aconteceu, é que talvez, a primeira turma, ela tem duas saídas. Assumir de fato essa responsabilidade e julgar a decretação ou não do senador Aécio, tá? Ou, eventualmente, jogar essa responsabilidade para o plenário. Que aí, na verdade, todos os senadores não ficariam restritos só àqueles os 5 senadores da primeira turma. Mas o STF pode ficar em cima do muro, então? Eles podem simplesmente não chegar a uma conclusão, eles têm que votar, porque são 5 ministros, né? Eles podem eventualmente, porque há um pedido da defesa do Aécio Neves,
para submeter ao plenário, ou seja, submeter à apreciação de todo o plenário, dos 11 senadores, Sim, e não simplesmente dos 11 ministros. dos cinco ministros. Tá. Então, isso pode acontecer. Tudo pode ocorrer, você sabe disso, né? Você viu o que aconteceu no julgamento da chapa Dilma Temer, né? Ou seja, estava tudo certo para caçar. E, de repente, 2 foram modificados, mudaram, tomaram posse, foram nomeados pelo réu, né? O juiz o réu vai lá e nomeia o juiz que quer. É só no... Olha, eu vou falar para você. Não é sério, né, doutor? É só no Brasil que acontece isso. Não é sério esse lugar? Não pode ser. Não pode ser sério. Então, tudo pode acontecer. Tá? Agora, pode ocorrer que eles decretem a prisão, até por conta da decisão que aconteceu de 3-2 com relação à irmã do Aécio Neves a semana passada, tá? Então, tá assim, porque o julgamento, eu te falo para você, infelizmente, o Janot, procurador-geral da República, passou a ser um político e os julgamentos do STF passaram a ser políticos e não mais jurídicos. Já não se julga fato, se julga o político, porque isso ficou muito claro através da decisão do voto de Gilmar Mendes a semana passada. E se julga de acordo com os interesses também, então, né? Eu quero dizer para você o seguinte, é um grande acordão, é um grande jogo político que tá acontecendo. Se eventualmente a turma assumir essa responsabilidade, porque esse Marco Aurélio de Mello também é uma pessoa que não tem uma coerência nas coisas que fala, assim como o Gilmar Mendes também não tem uma coerência. Foi esse discurso que o Gilmar Mendes fez ontem, gente, que litro de abobrinhas que... Eu vou falar para você, eu não vou nem fazer comentários sobre o Gilmar Mendes. Não está na nossa pauta esse assunto, mas realmente... Porque para mim ele perdeu toda e qualquer capacidade moral, ética, entendeu? De estar lá, inclusive. Então eu não vou nem comentar, porque para mim ele passou a ser um ministro. Agora, se eventualmente... Então todos os políticos estão hemorrágicos e o que eles estão tentando fazer é estancar a hemorragia que está acontecendo. O país está sangrando. Mas é um horror, porque se você parar para pensar que está todo mundo ali, inclusive, vamos supor que ele tenha o pedido de prisão decretada hoje, né, pelo STF. Aí tem que passar pelo Senado ainda, que é o que dá a palavra final. 32 senadores dos 70 e... sei lá quantos. Não, são 80... 80 sim, mas um terço está enrolado. Um terço está enrolado na Lava Jato. Você acha que de fato vai passar? Então, quer dizer, mesmo o STF dando essa sentença hoje, tem que passar por uma votação de maioria simples no Senado, não é isso? Eu acho que o Senado não vai aprovar. O Senado não vai... Porque o Senado... Segundo a Constituição, o Senado tem que, na verdade, nenhum senador, de acordo com a questão de imunidade parlamentar, nenhum senador pode ser preso, mesmo sendo decretado pelo Supremo Tribunal Federal, se não for em flagrante delito. Entendeu? O que aconteceu com o Delcídio há 1 ano e pouco atrás. Entendeu? Porque o Delcídio foi flagrado tentando, na verdade, corromper uma pessoa para poder amenizar uma situação. Aqui é um fato que ocorreu no passado, então não existe flagrante delito. E a Constituição prevê de que, mesmo o Senado aprovando a decretação da prisão, tem que ser submetido ao Senado e 50% mais um dos senadores tem que aprovar aquela admissão, acolher a decisão do Supremo Tribunal Federal. O que pode acontecer? Com essa história toda, a semana passada, o Aécio Neves está articulando que o PSDB ameaçou sair do governo e acabou, na verdade, não saindo, permaneceu na base de sustentação do governo Temer. Justamente para ter essa moeda de troca agora, né? É óbvio, é evidente. Então, eu digo para você, nós temos três poderes, que não, um é político, o outro que é o executivo, que deveria fazer com a política mais a execução, e o outro que era judiciário. E o outro ficou mais político do que esses dois. Porque tem poder de decisão, e mais o quarto poder, que é a PGR, que é a Procuradoria Geral, que eu entendo que é um poder também, entendeu? Não tá é um poder.
Então, para mim, está acontecendo no país um grande acordão. Eu lamento dizer isso para você e não gostaria de dizer isso para os telespectadores, mas eu quero falar para você, diante do que nós estamos vendo, está acontecendo um grande acordão, um grande jogo político. Vai ser uma abafa geral. Uma grande decisão política. E o que vai ocorrer? Não é difícil do Lula, o ano que vem, sair a candidato em função de todo esse acordo político que está ocorrendo no país. Porque eu vou te falar uma coisa, todos os políticos, pelo menos a grande maioria, tá com a água na boca, ou seja, então se não resolver o assunto na politicagem, não vai resolver nas decisões jurídicas, porque esquece, esse país não tem mais decisão jurídica, tem decisão política. É muito triste. Lamentavelmente. Teria um quinto poder, que seria o povo, né? A gente. Mas deveria se unir mais, sem dúvida nenhuma. Tivemos outros momentos em que o povo se uniu e a gente fez a diferença. Agora, na minha opinião, a situação está mais crítica do que antes. Muito mais. Muito mais. Muito mais. E tá todo mundo quietinho. Cadê aqueles movimentos todos em rede social? Está hemorrágico, está sangrando. E nós não sabemos se a gente não vai, na verdade, morrer de hemorragia. Bom, vamos conversar com o doutor Eduardo ao longo da semana, através lá do Facebook, facebook.com/Eduardo César Leite. Eduardo César Leite, e é claro que ele volta aqui, né? Porque a gente tem muito assunto, como sempre, né, doutor? Ótima semana para vocês. Obrigada para você também, querido. Obrigado, um abraço. Vamos aguardar a decisão de hoje, depois a gente volta a falar sobre esse assunto com toda certeza aqui no Revista, né, gente?